Romanos 3, eu vou ler o verso 21 ao verso 30. Quem está comigo, diga amém. Mas agora o apóstolo Paulo fala: sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Fala para quem está do teu lado: não há distinção. Fala forte: não há distinção. Eu e você, fala forte, eu e você estamos no mesmo barco. Aleluia! Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua, fala comigo, graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora deixa comigo. E porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos brasileiros. Visto que Deus, porque nós somos gentios, gente. Visto que Deus é um só, qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso? Anulamos, vou ler até o 31, pois a lei pela fé não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E aí os pais da reforma, baseado nas cartas do apóstolo Paulo, em especial no livro de Romanos, do capítulo 1 ao seu capítulo 8, chegam à conclusão do que seriam as nossas 5 solas, ou 5 princípios mais importantes da fé protestante, da fé cristã, e que deve nortear a minha fé e a sua fé. A primeira sola, e não vou fazer na ordem que eles escreveram, vou fazer na minha ordem aqui, sola scriptura. Se eu falei latim errado, desculpa, eu não falo latim. Somente as escrituras, somente a palavra de Deus. E a gente lê um texto de Romanos que está na palavra de Deus, que está no cânon bíblico, traduzido por Martim Lutero, vindo do latim. Ele que foi a primeira pessoa que traduziu a Bíblia para ter acesso às outras, para outras pessoas terem acesso. Ele que ficou escondido porque estava sendo perseguido pelo imperador Carlos Magno e por tantas outras pessoas, e a igreja católica queria matá-lo. Ele ficou escondido 2 anos, numa fazenda, preocupado com o que as coisas estavam acontecendo. Ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, porque não tinha mais nada para fazer. E aí ele pede para Gutenberg, o seu concidadão alemão, que tinha inventado uma máquina, que era uma impressora, para imprimir. Foi a primeira pessoa, vocês sabem, Gutenberg a imprimir. A primeira impressão que ele fez foi da Bíblia, e ele imprime a Bíblia e espalha aquela tradução toda. Somente as escrituras devem nortear a minha fé e a sua fé. Somente a palavra de Deus deve nortear a minha fé e a sua fé. Somente a palavra de Deus, somente a Bíblia é a lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Ela é uma espada afiada, ela divide as medulas, ela atinge o coração, ela atinge a alma, ela atinge as emoções, ela atinge os sentimentos, ela traz cura para quem está doente, ela traz cura para as emoções afligidas, ela traz libertação, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade vos libertará. Só a ministração da palavra de Deus que traz cura, só a ministração da palavra de Deus que expulsa demônios, só a ministração da palavra de Deus que traz transformação, só a ministração da palavra de Deus que traz refrigério, só a ministração da palavra de Deus que traz construção. Palavra. Eu não
não entendo o cristão não amar a Bíblia, eu não entendo o pastor que não lê a Bíblia, eu não entendo o pregador que não entende de Bíblia, eu não entendo gente que não quer saber da Bíblia. Aí ele reclama, Deus não fala comigo. Quanto menos você lê a Bíblia, mais carnal você é. O que ataca a sua carne é a leitura diária da palavra de Deus, é você se alimentar da palavra de Deus. Os reformadores sabiam disso, os nossos pais da fé sabiam disso, por isso que eles falavam somente a Escritura. Segunda sola que eu quero falar com vocês, sola fide, somente a fé. E a gente leu agora em Romanos, o texto que eu usei para ilustrar, ele fala que somente a fé em Cristo Jesus traz salvação, somente a fé em Jesus. A fé nos justifica, não é a minha obra. Sabe por quê? Deixa eu tentar explicar para você. Duas coisas que quando a gente estuda sobre a fé em Cristo Jesus, que é a única coisa que nos traz salvação, que é a única coisa que nos traz vida eterna, tem duas interpretações que a gente precisa entender sobre isso. Primeiro, por que não é obra? Vou te explicar. Porque nada que você faça vai conseguir justificar você dos seus erros. Nenhum esforço seu. Quando Jesus chegou para os discípulos e foi tentar explicar isso, ele deu duas ilustrações. Ele primeiro disse assim: vocês ficam pregando contra o adultério, mas eu te digo a vocês, se um homem olhar para uma moça com outros olhos, ele já cometeu adultério, ele já é réu do inferno. E aí os discípulos de Jesus falaram assim: uai, mas quem é que pode então ser salvo? Eles eram homens. E outro texto que Jesus usa, outra expressão que Jesus usa, eu quero que você entenda. Jesus fala assim: é melhor você arrancar o seu olho direito, jogar fora, do que entrar com o olho no céu do que ir com o corpo todo para o inferno. É melhor você arrancar um braço seu e entrar sem braço no céu do que você ir para o inferno. Aí você vai dizer para mim assim: será que eu vou ter que arrancar um braço meu? Será que eu vou ter que arrancar um olho meu? Será que eu vou ter que arrancar outra coisa minha? Porque eu não dou conta de ficar livre do pecado. Eu vou te explicar o que isso quer dizer. Jesus está dizendo o seguinte: se fosse pela justificação, você não daria conta. Ou vocês acham que Jesus quer que você arranque o olho e joga fora? Ou você acha que Jesus quer que você corte a sua perna e joga fora? Ou você acha que Jesus quer que você seja réu do inferno? Não, não é isso. Ele está dizendo o seguinte: se fosse pelo seu merecimento, tu estava enrolado, meu filho. Você ia ter que arrancar o braço, o dedo, a perna, os olhos, o cabelo, a cabeça, e não ia dar certo. Fui eu que fiz. Jesus estava dizendo: eu que estou fazendo, é a minha obra que está fazendo. Tenha fé em mim e você vai ser salvo. Tenha fé que eu vim e fiz uma obra na tua vida, e fiz uma obra pela tua vida. Morri numa cruz, ressuscitou, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Só a fé em Jesus. Aí depois ele fala: eu vou fazer a junção da outra coisa. Sola gratia. Somente a graça. A graça não é apenas o favor imerecido. Essa é uma teologia incompleta. A graça não é o favor imerecido apenas. Isso sim, é verdade. Mas é muito mais. A graça é um personagem, a graça é uma pessoa, a graça é a manifestação do Evangelho. E qual personagem é a graça? Jesus. A graça é a obra do Evangelho nas nossas vidas. Só a graça. Simples. Se não seria talentos, é a graça. Somente a graça. Entenda, é a graça de Deus que faz você ser alguém em Deus, é a graça de Deus que transforma você num vil pecador, como diz a música, preciosa graça, eu esqueci como é que é o resto, faz de você um vil pecador para um salvo, que te transporta do reino das trevas para o reino da luz. Somente a graça. Não tem indulgência, não tem confissório, não tem
oração ungida de pastor, não tem óleo santo de não sei de onde, não tem dar 10 pulinhos não sei aonde, tem nada disso não, meu filho, é só a graça. Depois ele fala, os nossos pais da reforma falam, eu estou correndo, viu gente? Sola Cristo. Sola Christus. Cristo é em inglês, né? Sola Christus. Somente Cristo. Somente Jesus. Não tem pastor, bispo, com todo respeito, apóstolo. Não tem padre, papa, pai de santo ou profetinha no meio da estrada. Não tem ninguém que possa te levar a ter contato com Deus, a te ligar com Deus. A única ligação que existe é Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Ninguém vai ao Pai se não for por solamente Cristo. A sua fé tem que ser baseada nisso. Por fim, os pais da fé chegaram à conclusão que deveríamos ter sola Dio glória. Somente a Deus a glória. E tem vários textos que falam que toda honra, toda glória, tudo que você fizer, seja para a honra e glória de Deus. Tem muita gente que faz as coisas por sua glória, né? Eu me lembro quando o Apaixonados começou de um jeito, que era só para buscar a Deus, só para cantar e adorar o Senhor, não ia ter pastor, não ia ter cantor famoso, não ia ter nada. Chegaram para mim dizendo que tínhamos que fazer, chamar artista. Eu falei, então tá, chama fulano, chama Beltrano. Ah, não pode, ah, esse. Aí eu lembro de um que veio falar comigo assim, para fulano vir tem que pagar 50 mil reais para ele. Eu falei, o quê? Você está doido? Isso há 6, 7 anos atrás? 50 mil reais, hoje seria o quê? Uns 100 mil reais? Mais ou menos? 7, 8 anos para trás. 50 mil reais só de oferta. Eu, não, é cachê, não é oferta. Eu falei, não, é cachê. Oferta é de coração. Cachê. Aí por que eu estou falando isso? Porque aí eu virei para ele e falei assim, mas tudo isso, você não faz um desconto para nós, não? Ele olhou para mim e teve a coragem, o produtor, teve a coragem de falar assim, você tem que entender que é unção, né? Eu, é? As pessoas estão fazendo a coisa para a glória dele, para a minha glória. Seja louvado o meu nome. Toda autoridade é me dada na igreja. Daqui a pouco, eu lembro do Silas Malafaia falar isso, daqui a pouco tem gente que vai se intitular vice-deus. Deus, depois sou eu. Não é isso não, meu filho, deixa eu tentar te explicar um negócio. Somente glória seja dada a Deus. João Batista, Jesus chegou e falou assim, o maior de todos os profetas é João Batista. Aí eu tenho meu pregador predileto. Vocês têm? Eu tenho um cara que eu mais admiro também. Vocês têm ou não? Fala a verdade, vocês têm. Vocês gostam de jogador, gostam de artista. Quem tem um pregador predileto aqui? Quem tem uns 2, 3 pregadores que você admira aqui? Jesus tinha um pregador predileto dele, pastor Rodrigo, João Batista. João Batista. É porque era primo. Ué, mas Jesus falou que ele era o maior profeta de todos. Sabe o que João Batista falou? Que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. João Batista falou assim, eu sou amigo do noivo. O noivo é ele. Eu estou saindo de fininho aqui. A glória é ele, é dele, somente a ele, para ele. E ele não compartilha, escuta, ele não compartilha a glória dele com ninguém. Dele, somente ele, para ele, tudo por ele. Deus,
Só a Deus glória. Porque tem de gente que esquece da fé, tem gente que esquece da graça, o que tem de gente que esquece das Escrituras, o que tem de gente que esquece que é tudo por Cristo Jesus e só a glória a Deus. Que esses 500 anos da reforma que está sendo celebrado no mundo inteiro, leve a igreja a se reformar novamente. Que a reforma seja interna, de coração, mas que tenha. Que comece na tua vida. Que comece na tua casa. Homens, Hebreus 11 encaixaria na vida desses cabras aqui. Homens que o mundo não era digno. Morreram por um ideal. Morreram por um ideal. Viveram por um ideal. E hoje, 500 anos, estamos falando deles. Seja um empresário, seja multimilionário, seja médico, seja advogado, seja marqueteiro, seja produtor de vídeos, seja escritor, seja professor, seja o que você quiser, fazendeiro, advogado, juiz. Mas lembre, aonde você for, seja pastor, coisa mais maravilhosa que existe na vida é ser pastor. Mas lembra, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Jesus Cristo, somente a Deus toda a glória.